Meu marido me deixou no meio de uma tempestade por causa da amiga dele, e quando cheguei ao hospital eu disse que era melhor ela estar morta, mas ela estava. Estou casada há 4 anos e estamos juntos há quase 10 e os primeiros anos foram bons. Tínhamos um relacionamento normal de casados. Porém, ultimamente tudo que temos feito é discutir e quase todas as brigas, direta ou indiretamente, acabam girando em torno dela, a melhor amiga dele. Carrie está na vida dele desde antes de mim e eu sempre tive um pressentimento em relação a ela. Nada óbvio, eles não estavam transando nem nada físico, pelo menos até onde eu sabia, mas sempre pareceu estranho, como se compartilhassem algo que me deixava de fora. Ela ligava para ele quando estava triste, ansiosa, sobrecarregada ou simplesmente entediada. Metade do tempo eu me sentia como a outra no meu próprio casamento. Sempre que eu mencionava, ele me fazia sentir como se eu fosse ciumenta ou paranoica. Dizia que ela era praticamente família, uma amiga de longa data, e que o fato de ser mulher não significava nada. Sim, mas quando você vê seu marido sorrindo para mensagens de outra mulher à 1 da manhã, é difícil não se perguntar certas coisas. Tudo isso aconteceu há mais ou menos uma semana. Tínhamos acabado de sair do aniversário do primo dele. Já havia tensão porque Carrie tinha sido convidada de novo e eu já estava cansada disso. No caminho de volta, finalmente falei algo a respeito e ele se fechou na hora, a mesma briga de sempre. Ele disse que eu estava sendo ridícula e só queria arrumar briga do nada. Começou a chover forte na estrada, quero dizer uma tempestade de verdade, trovões, relâmpagos, chuva torrencial. Estávamos a uns 20 minutos de casa quando paramos num posto de gasolina porque ele queria comprar uma bebida energética. Eu estava irritada, então saí do carro para me acalmar e caminhar debaixo do toldo do posto. Não passaram nem 2 minutos e ouvi a porta do carro bater forte e ele simplesmente foi embora. Fiquei lá no meio de uma tempestade, vendo o carro do meu marido desaparecer na estrada, com meu celular no porta-luvas e minha jaqueta ainda no banco. Fiquei parada uns 5 minutos achando que ele ia voltar. Que ilusão! Ele não voltou. Quis chamar um Uber ali mesmo, mas não tinha ninguém. Malditos postos automáticos que agora são só máquinas de autoatendimento. Tive que andar, não tinha outra escolha. Andei quase 3 quilômetros debaixo da tempestade até chegar a um diner 24 horas. Eu estava encharcada até os ossos, tremendo, com os sapatos fazendo barulho ao andar e humilhada como nunca. Minha maquiagem escorrendo pelo rosto parecia saída de um filme de terror. Uma garçonete me emprestou o telefone e pedi um Uber para voltar para casa. Ele não estava lá. Esperei mais de 1 hora. Nada. Tentei entrar no nosso app de localização compartilhada. Ele tinha desativado. Então comecei a ligar para as pessoas e finalmente soube pela mãe dele que ele estava no hospital com a Carrie. Pelo visto, ela teve um ataque de pânico e ligou para ele enquanto estávamos no posto de gasolina. Então ele me deixou a pé numa tempestade, sem celular, só para ir ficar com ela. Nesse momento eu já tinha perdido a cabeça. Nem troquei de roupa. Pedi para minha mãe chamar um Uber para ir até o hospital pelo menos para pegar meu telefone. E do jeito que contei, antes, entrei no pronto-socorro como uma fera. A segurança tentou me parar, mas continuei andando. Quando vi na sala de espera, andando de um lado para o outro como se fosse o viúvo desolado, explode. Eu estava furiosa, humilhada, encharcada e tremendo. Nem lembro exatamente o que disse, mas lembro de ter dito algo tipo: é melhor ela estar morta depois do que você fez comigo. Falei bem alto. As pessoas ficaram olhando. Uma enfermeira pediu para eu baixar a voz e ele me olhou como se eu tivesse virado um monstro. Virei as costas e saí antes de causar uma cena maior. Bom, ela estava morta. Morreu naquela mesma noite de um aneurisma cerebral. Eu não sabia, obviamente não sabia. Não falei isso desejando que ela morresse. Só foi algo estúpido que falei no momento da raiva. Mas agora é como se eu realmente tivesse matado ela. Meu marido não falou sério comigo desde então.
Não voltou para casa naquela noite nem nas seguintes. Fiquei sabendo pela irmã dele que ele está num hotel. Não responde minhas mensagens nem ligações. A mãe dele me diz para dar espaço, mas não acho que isso vai adiantar. Não sei como tudo isso soa e sim, me sinto horrível. Não queria que ela morresse, mas também estava furiosa. Ainda não consigo processar que ele me deixou sozinha durante uma tempestade perigosa só para correr para o lado dela como se ela fosse esposa dele. E agora eu sou a vilã por dizer algo cruel no momento de raiva. Ele está de luto, eu entendo, mas eu ainda sou a esposa dele e ele me tratou como lixo na beira da estrada porque alguém por quem ele não era apaixonado, entre aspas, teve um ataque de pânico e ele correu para o hospital. Se isso não me mostra onde estavam realmente as lealdades dele, não sei o que mostra. Todos ao redor dele me tratam como a vilã. Até minhas amigas estão em silêncio. Então aqui estou eu, sem pedir para ser julgada. Só o que diabos eu faço agora? Como conserto isso? Dá para consertar. Atualização: eu não tinha intenção de olhar os chats dele, mas depois que ele me fechou completamente a porta depois de tudo que aconteceu no hospital, de ver como toda a família dele basicamente se uniu em torno dele por conselhos de vocês, eu fiz. Eu ainda não podia ver a localização dele e ele não respondia nada do que eu mandava. Ele passou uma vez para pegar roupas, não disse nada, nem me olhou, só foi pro quarto, arrumou algumas coisas e saiu como se eu nem estivesse lá. Nem fechou a porta quando saiu, não sei se esqueceu ou não ligou. Mas o iPad dele ainda estava conectado ao telefone. Era ela, Carrie, algumas horas antes de morrer. Ela estava sem fôlego como se tivesse chorado. Disse que não conseguia parar de pensar nele, que queria que as coisas fossem diferentes, que o amava, que amava ele há anos. Disse que sabia que ele não sentia o mesmo e que não era culpa dele. Disse que nunca quis me machucar, mas que não podia mais fingir. Havia outros 2 áudios do mesmo dia, todos no mesmo tom. Pareciam de alguém criando coragem para alguma coisa, como se achasse que aquele dia finalmente ele ia escolher ela. Talvez quisesse falar tudo pessoalmente. Então não era só uma amiga, não para ela. E pelo jeito que ele falava dela, defendia, e sempre estava lá quando ela precisava, não estou convencida de que era só algo platônico da parte dele também. Não confrontei de primeira, mandei mensagem, ele ignorou. Então esperei ele vir de novo pegar mais roupas e coloquei o áudio assim que entrou. Ele não negou, só fez cara de quem queria estar em qualquer outro lugar. Perguntei desde quando ele sabia. Disse que fazia tempo. Perguntei se pensou em me contar algum dia. Disse que agora não importava mais. Falei que ele era mentiroso, que me fez gaslighting por anos, que eu não era louca nem ciumenta à toa, que eu sempre soube que tinha algo mais e ele me fazia sentir insegura. Ele falou que eu não tinha coração, que Kera estava morta e que eu estava usando a morte dela para provar um ponto. E então disse a frase que não consigo tirar da cabeça desde então. Você queria que ela estivesse morta e agora está. Parabéns. Eu nunca quis a morte da Carrie, nem é minha culpa o que aconteceu, mas usar isso para esconder tudo que ele fez todo esse tempo é muito baixo. Esse homem me deixou sozinha no meio de uma tempestade enquanto corria para brincar de marido de outra mulher. E agora eu sou a vilã porque disse algo horrível ao chegar encharcada e humilhada. Falei que se queria falar de não ter coração, que contasse para os pais dele o que realmente aconteceu, mas como ele não quis, eu contei. Liguei para a mãe dele e contei tudo. A mãe dele não acreditou no começo. Disse que devia ter mais coisa na história, mas falei para perguntar para o motorista do Uber que me pegou ou para o pessoal do hospital que me viu entrar ensopada. Mandei prints dos áudios. Agora a família está dividida. A irmã dele me mandou mensagem dizendo que sentia muito e que sempre achou que o lance com a Kera era impróprio, que ele não tinha direito de fazer o que fez porque eu estava lá e eu poderia ter ido com ele. O pai, pelo que sei, disse que ele tomou uma decisão naquela noite e agora precisava viver com as consequências. A mãe dele não me escreveu mais desde então. Agora eu sou a mulher que causou caos, entre aspas, a que não quis ser obediente e ficar quieta como uma boa esposa. Não estou dizendo que sou inocente. Falei algo cruel no pior momento,
Reagi da pior forma, eu sei. Mas também passei anos sendo manipulada emocionalmente, me dizendo para calar meus próprios pressentimentos enquanto ele dava a outra mulher as partes dele que eram minhas por direito. Não, não é minha culpa ter dito o que disse no pior momento. Então, se agora sou monstro, tudo bem, mas não vou fingir que ela era uma santa inocente que só morreu cedo demais. Ela estava envolvida emocionalmente com um homem casado e sabia disso. Ele também sabia e deixou tudo continuar porque isso fazia ele se sentir importante. Ele continua sem falar comigo. Acho que está ficando na casa de um amigo. Olhei o iPad, mas ele já fez logout. Eu não matei ela, mas também não vou fingir que era uma mártir. Ainda não decidi o que vou fazer. Talvez esteja esperando para ver até onde ele quer ir com isso. Talvez esperando mais uma pessoa me chamar de monstro para eu explodir tudo. Mas se ele acha que vou ficar aqui calada enquanto ele faz pose de pobre viúvo de uma mulher por quem nunca teve coragem de admitir sentimentos, está muito enganado. Se ele me tratou como louca todos esses anos, agora vou mostrar o que é loucura de verdade. Atualização 2. Não planejei que tudo explodisse assim. Tudo o que fiz foi mandar os áudios pro namorado da Carrie. Achei que ele tinha direito de saber que tipo de relação a namorada tinha de verdade com meu marido, porque eu também ia querer saber se fosse o contrário. Não ia deixar uma pessoa inocente chorando por alguém que não a amava e amava meu marido. Não esperava que ele postasse nas redes sociais, marcasse todo mundo que conheciam e causasse uma reação em cadeia. Ele postou os áudios num vídeo tipo apresentação, um atrás do outro, com uma legenda dizendo basicamente que Carrie estava apaixonada por um homem casado que deixou ela acreditar que sentia o mesmo. Ele disse que ela passou anos sendo a outra sem saber e que os dois estavam tentando arrumar as coisas antes dela morrer. Acho que ele achava que ela tinha traído ele fisicamente, o que honestamente, nem sei. Não acho que dormiram juntos, mas deixei de confiar na minha intuição faz anos. Traição emocional também conta, pelo menos para mim. O post viralizou entre nossos conhecidos. Algumas pessoas tentaram defendê-la, dizendo que ela não estava bem emocionalmente no final. Outros disseram que ela claramente sabia o que estava fazendo e só não se importava. Mas o que mais me chocou foi quantas pessoas ficaram contra mim. Não contra ele, contra mim. Uma garota que eu considerava amiga me mandou mensagem dizendo que eu era nojenta por tornar públicos os últimos momentos da Carrie só para provar um ponto. Como se chorar num correio de voz por estar apaixonada pelo meu marido fosse algo sagrado e intocável. Ela não chorava porque ia morrer, chorava porque queria algo que não podia ter. Tem uma diferença. Enfim, os dominós continuaram caindo. Meu marido, bem, acho que já devia dizer meu ex, perdeu o emprego na ONG de saúde mental. Pelo que parece, alguém do trabalho viu o post, compartilhou internamente e as pessoas começaram a questionar a ética de um homem casado estar emocionalmente envolvido com uma mulher que ele ainda ajudava numa crise pessoal. Um membro da diretoria chamou de falta grave de limites profissionais. Ele foi demitido 2 dias depois. Ele me mandou mensagem dizendo espero que esteja feliz. Foi só isso. Não falamos mais desde então. A irmã dele me contou que agora ele está na casa de um amigo em outro estado. Parece que nem pôde ir ao memorial da Carrie porque as pessoas não queriam ele lá. E não vou fingir que sinto pena, não depois da tempestade, não depois de anos me fazendo sentir louca e carente sempre que mencionava a Carrie. Mas se achei que me deixariam em paz agora que a verdade veio à tona, estava errada. Alguém jogou uma bebida em mim no supermercado, foi um refrigerante vermelho direto em cima. Nem sei quem foi, só ouvi maldita vadia, senti o frio. O gerente precisou me escoltar até o carro. Dias depois, uma mulher que não reconheci de primeira me seguiu até em casa, me encurralou na entrada e começou a gritar e me chamar de monstro. Foi aí que percebi que era irmã da Carrie. Mal tive tempo de reagir antes dela cuspir no meu para-brisa e ir embora. Não dirijo mais aquele carro desde então, nem consegui limpar com todos os restos de bebida. Alguém me mandou uma foto da Carrie e do meu ex juntos, tentando me deixar com ciúme. Acho que só serviu para me dar razão de que eles tinham um caso. Mas para alguns, o fato de ela ter morrido faz dela um anjo e eu sou a vilã só por dizer a verdade. Ele está pedindo o divórcio.
O advogado dele me entregou os papéis no trabalho, nem esperou eu chegar em casa. Fui chamada ao RH porque acharam que era algum tipo de ameaça. Quando voltei para a mesa, todo mundo cochichava. Não sei quanto tempo vou durar lá. Ele disse para o advogado que não pode ficar na mesma sala que eu sem ouvir as palavras que disse no hospital, que traumatizei ele. Não é como se eu não estivesse pensando em divórcio também, mas é assim que as coisas estão. Atualização 3. Depois de receber os papéis do divórcio e o advogado dele pedir a lista completa dos bens compartilhados, inclusive digitais, comecei a vasculhar o notebook antigo dele, que tecnicamente ainda é nosso. Pensei em apagar tudo e vender. Foi aí que achei a pasta de arquivos. Ele costumava fazer backups completos do telefone no computador, sincronização total. Tinha esquecido disso, mensagens, prints, áudios salvos, downloads, tudo, algumas coisas de antes até do nosso casamento. Não sei o que eu esperava achar, talvez mais sobre a Carrie, talvez uma confirmação de que eles dormiam juntos e que eu não era só uma esposa ciumenta e paranoica. O que não esperava era encontrar um compilado do melhor de cada mulher próxima que ele manipulou emocionalmente por anos. Algumas coincidiam com nosso relacionamento, outras eram de antes, até antes da Carrie aparecer. Uma das primeiras era uma menina da faculdade chamada Bri. As mensagens não eram abertamente sexuais, mas quase, conversas noturnas constantes, apelidos carinhosos, piadas internas sobre como todos achavam que iam acabar juntos, ela se abrindo sobre depressão e ele respondendo coisas tipo sempre serei seu porto seguro. Enquanto isso, ele me dizia que era só colega de estudo e a gente mal tinha começado a namorar. Depois tinha outra, de um emprego antigo, várias selfies claramente mandadas enquanto ele estava no trabalho. Uma das mensagens dela dizia literalmente: se eu tivesse te conhecido antes da sua esposa, nunca teria te largado. Ele respondeu: agora é tarde demais, com um emoji piscando. E não parava aí. Tinha mensagens no Instagram, grupos em que só respondia às mulheres, áudios guardados com apelidos, até um arquivo chamado Noite de Karaokê que era só ele cantando bêbado com outra menina. Naquela mesma noite lembro que ele disse que tinha ficado até tarde no trabalho por emergência com o cliente. A da Carrie só foi a última a ser pega na explosão. Ele fazia isso há anos, colecionando mulheres que o admiravam, precisavam dele, faziam ele se sentir importante. Nunca foi fiel, pelo menos não emocionalmente, nem perto disso. No dia seguinte reuni tudo numa pasta e mandei para os pais, irmãos e sim, para meu advogado. Se ele quisesse me pintar como instável no divórcio, eu queria que todos vissem a história completa. Nem escrevi uma explicação, só anexei os arquivos e coloquei no título, já que estamos sendo honestos. A mãe dele me ligou chorando, nem para defender ele, só disse que não sabia que era tão grave, achava que a Carrie era exceção, não a regra. Hoje a irmã dele me mandou uma mensagem dizendo: não consigo nem olhar para ele agora. E agora o advogado pediu extensão de prazo pro divórcio. Não acreditava quanto tempo fiquei sentada em cima disso sem perceber o quão podre estava tudo. No Reddit me chamam de rancorosa, amarga, vingativa. Tudo bem, talvez eu seja, mas tenta passar anos sendo tratada como louca toda vez que levanto uma bandeira vermelha e me disse não acabaria enlouquecendo também. Meu ex ainda não disse nada, nem mensagens nem e-mails. Acho que sabe que está encurralado. A imagem dele está destruída. Não arrumou emprego desde que foi demitido da ONG. Alguns dos antigos amigos já se afastaram e os que não, é porque não viram as novas informações. Não sinto pena dele, nem um pouco. Ele transformou a vida dele num grupo de apoio para mulheres que alimentavam o ego dele. Espero que tenha guardado um pouco desse ego pro inverno, porque vai precisar. Atualização 4. Hoje recebi uma carta da mãe da Carrie. Veio num envelope branco, nada de especial. Primeiro pensei que era uma ameaça. Não posso ser culpada, estou acostumada a isso. Até segurei contra a luz antes de abrir, esperando achar algo ruim, talvez mais uma piada de mau gosto ou alguma ameaça críptica, como as que tenho recebido online há semanas. Mas não era isso.
Eram 2 páginas escritas à mão, só alguém tentando fazer as pazes. Não justificou o que disse no hospital. Disse que doeu ouvir o que gritei naquela noite da enfermaria. Mas também disse que sabe que as pessoas falam coisas cruéis quando estão feridas e que claramente eu estava. Disse que sabia que Kerry era uma pessoa complicada e que não era cega aos defeitos da filha. Pelo visto, Kerry tinha histórico de se apegar emocionalmente a pessoas não disponíveis, não só meu marido. Escreveu que não queria mais alimentar o fogo, que não aprovava tudo que fiz, mas que entendia que a dor pode virar a alma de uma pessoa. A última frase me pegou. As 2 perderam alguém de jeitos diferentes. Espero que não carregue isso para sempre. Não soube o que sentir. Tinha me preparado para receber mais culpa, mais ódio, alguém dizendo que sentia que merecia. Mas receber perdão em vez disso me desmontou mais do que se tivesse gritado na minha cara. Nem consegui terminar a carta de uma vez. Tive que fechar, sentar e ficar olhando para a parede. Foi a primeira vez que senti culpa de verdade, não aquela de ser pega, nem a vergonha defensiva que eu vinha carregando, mas a culpa real, daquelas que te fazem se sentir pequena, porque finalmente consegui ver o quanto tudo ficou cruel, e como nada disso trouxe a Kerry de volta, nem a mim nem ao meu casamento. Dias depois o divórcio foi finalizado. Ele me mandou os papéis assinados com um post-it dentro do envelope dizendo: "Você estava certa em tudo, ainda te odeio." Acho que o pior é saber que eu estava certa e mesmo assim me custou tudo, como se finalmente tivesse provado que não era louca. Mas a que preço? Ele me traía emocionalmente há anos, se não fisicamente também. Kerry nem foi a primeira, só foi a que explodiu tudo. Expus tudo, limpei meu nome nisso, mas tudo que ganhei foi silêncio e distância. Mas numa situação dessas não sei o que poderia ter feito melhor. Talvez não gritar no hospital, mas se não tivesse feito, hoje eu ainda acharia que eram só amigos, porque não teria descoberto nada disso. Talvez não ter mandado a informação expondo ele com a Kerry. Pra quê? Pra seguir fazendo o papel de esposa boba? Não acho que seja um final feliz para ninguém, mas ficar calada também não resolveria nada, a não ser que você queira que meu ex se safasse de tudo o que fez. Talvez as pessoas que me atacam sejam melhores do que eu, talvez aguentem traição, infidelidade, tudo isso, só para não manchar a memória de quem morreu, mas esse não é meu caso. E ainda acho que não foi totalmente errado. Ainda acho que gritar no hospital foi um grande erro, porque também estava a mãe da Kerry ali, que não é culpada pelo que a filha e meu ex faziam. Mas não vou fingir que Kerry era uma santa doce, que não estava roubando o marido. De qualquer forma, se não tenho mais nada para contar, acho que é hora de deixar essas postagens para lá, porque tudo que tinha que ser dito sobre minha história já foi. Sei que minha história foi moralmente complexa, mas agradeço pelos comentários. Atualização 5 não é algo que mude o que penso ou faça diferença em como as coisas aconteceram, mas é uma informação relevante sobre minha história e quero contar. Uma amiga da Kerry, acho que sentindo o mesmo que eu, me procurou para contar umas coisas. Ela também descobriu que Kerry tinha algo com o marido dela, e o que ela descobriu foi que sim, era físico. Ela soube depois de ir ao funeral da Kerry, depois de chorar por ela, mas as mensagens que encontrou no celular do marido mostravam uma verdade muito grande. Os dois dormiam juntos. E essa é uma das pessoas que me perseguiu online por um tempo, defendendo a amiga, entre aspas, alguém que agora pediu desculpas para mim e me mandou chats entre ela e a Kerry, chats nos quais a amiga confessava ter dormido com meu marido, embora dissesse não saber se ele estava apaixonado ou se era só físico. E não eram poucas mensagens entre Kerry e a amiga, houve infidelidade física durante vários meses. Não vejo essa pessoa como minha salvadora, porque sabia há muito tempo o que Kerry fazia com meu marido e só decidiu falar quando a traída foi ela. Ela me atacou e me acusou mesmo sabendo que eu estava certa. Ainda assim, tentou se desculpar, não aceitei, mas disse que se queria mesmo consertar algo, o mínimo era tornar públicos os chats e limpar meu nome depois de tentar destruí-lo. E assim ela fez, mas ao invés de postar publicamente, começou a encaminhar as mensagens para algumas pessoas até que finalmente chegaram a mim, quando alguém me mandou achando que eu não sabia de nada. Não acho que mude nada,
A amiga sabia disso desde o começo e isso não impediu que ficasse do lado dela. As pessoas que acham que querem a reencarnação de Jesus só porque morreu e isso, aparentemente, apaga todos os pecados, vão continuar pensando o mesmo, só vão olhar diferente quando passarem pelo que passei. Pelo menos o assédio acabou e minha vida voltou a um tipo de normalidade. Gostaria de poder dizer algo sobre meu ex, mas não sei de nada. Diria que parece que ele morreu, mas com minha má sorte, é melhor nem dizer algo assim.